Fala turma, bom dia professor Luiz, tudo bom com vocês? Hoje aula de filosofia, a gente vai falar sobre um filósofo muito polêmico, né, que é o Nietzsche, o Frederic, e vamos para as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, arejado, né? Fones de ouvido, material do seu lado, lápis e borracha e seus livros para não ficar levantando, se dispensando, e vamos para a aula. Então hoje a gente vai falar sobre o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche. Então já começamos com essa frase dele, né? Que ele diz assim: não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda possamos dá-los, né? Ou doá-los a seres imaginários, né? Então essa frase já é bem polêmica, que ele diz assim: se já não há amor no nosso mundo real, né? Como poderemos ainda dar, né, esse amor que já não existe para um ser que para ele não existia, né? Que no caso seria Deus, certo? Então vamos começar aqui. A teoria de Nietzsche, né? Em sua teoria do Estado, Friedrich Nietzsche demonstra-se como fundamentalmente contrário à democracia moderna, destacando que esta representa a supervalorização da igualdade e, nesse sentido, impede o crescimento de grandes números que promovam o processo da cultura e da humanidade, né? Então, gente, o Nietzsche, ele era dos filósofos, né, que ele achava que o Estado, a forma de governo, ela estava estruturada de forma incorreta, né? Porque a humanidade ela seguia regras e padrões que não seriam apropriados, né, na visão dele, ao que realmente faria essa civilização progredir, certo? Então, quando ele fala naquela frase lá do começo, né, que ele diz assim, que não há amor no mundo e bondade bastante para que ainda possamos dar-los a seres imaginários, o Nietzsche está se referindo assim, que o ser humano ele não ama ninguém, né, ele nem se ama, né, como diz lá o nosso amigo Hobbes, né, o Thomas Hobbes, ele falava que o homem é o lobo do homem, né, então a ideia de visão de sociedade do Thomas Hobbes, ela já falava que o homem só aceita viver em sociedade e seguir essas regras, né, pré-estabelecidas por conta da sua própria sobrevivência. Se não fosse por isso, a gente já se mataria, né, e destruiria tudo, né, para sobreviver. Mas é o que acontece, né, na verdade. Então, ele diz assim, que não há amor suficiente na humanidade para que a gente ainda reparta ele, né, divida esse amor com Deus, né. Então, ele muitas vezes em seus discursos ele falava, né, que nós, os seres humanos, né, nós as pessoas, seres racionais, fomos nós mesmos que matamos esse Deus, né? Ele acreditava que Deus existia, mas porém ele achava que a gente tinha matado, né, o conceito de Deus, né, da figura divina. Então, ele diz assim, quais as principais ideias de Nietzsche, né? Para Nietzsche, os principais temas abordados por todos os filósofos do século XIX, como Deus, ser, razão, sentido, verdade, ciência, produção, beleza, ordem, justiça, Estado, revolução, família, demonstração, lógica, seriam construções, né? Valores morais ocidentais que domesticavam o homem e anulavam sua criatividade. Então ele achava que tinha um corte de raciocínio, né? Tinha uma quebra, né, do pensar quando você seguia uma dessas instituições, né, ou um desses conceitos aqui filosóficos, né? Então, o que é o amor para Nietzsche? Nietzsche, sobre o amor, em uma última análise, amasse, né, os outros desejos e não objetos desse desejo. Em geral, as mulheres amam um homem de valor como se quisessem ter apenas para si. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Então ele acha assim, né, que por parâmetro, né, assim, para a definição de amor, ele está associado também à maldade, né, e à bondade também. Porque tem gente que diz assim, por amor eu faço qualquer coisa, né? Então essa qualquer coisa, ela pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então ele diz assim, né? Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Então, às vezes por amor, as pessoas fazem coisas, né? Atos, né? Sem pensar, né?
Vocês sabem que tem aí vários casos que o cara diz assim, eu matei ela porque eu amava ela demais e ela me deixou, né? Então, por aí vocês têm mais ou menos assim um exemplo, uma ideia, né, do que as pessoas são capazes de fazer por esse amor. Então, para ele, em uma última análise que ele fez, né, ele diz assim, amam-se os nossos desejos, né, e não o objeto desse desejo. Então, quer dizer, você ama aquilo que você deseja, né, mas você não ama esse objeto, né? Então, dá o exemplo aqui, em geral, as mulheres amam o homem de valor como se o quisessem ter apenas para si, né? Como se ele fosse um troféu para elas. E, assim, quando eles falam em mulheres, né, também você pode associar isso ao homem também. Quais as principais características da filosofia de Nietzsche? Segundo Nietzsche, a concepção cristã de bem e mal limita-se e nega a própria humanidade. Desse modo, destaca-se o niilismo, né? Era contra todo tipo de sistema e controles pré-estabelecidos por religião e sociedade. Então, quando você vê essa palavra niilismo, você já sabe que é uma palavra que está associada à quebra, né, de sistemas pré-estabelecidos. Então, o niilismo não seguia nenhum tipo de regra, seja ele regra religiosa ou regra de Estado, né? Então, ele diz, pois acreditava no nada e na decadência dos valores tradicionais, como denúncia dos valores cristãos. Aí a gente vai ter aqui 4 reflexões que te introduzem ao pensamento de Nietzsche, certo? Então aqui nessa primeira ele dá um conceito, né, que é muito conhecido, né, das obras dele, que é o conceito do super-homem, né? E o que seria esse super-homem? A gente vai ver agora, não é aquele personagem lá das histórias em quadrinhos. E para Nietzsche ele fala o seguinte, né? O super-homem, ou além do homem, poderia ser representado por aquele que encara a vida sem as muletas que o homem usou até hoje, né? E o que são essas muletas para Nietzsche, né? São os sistemas, né, que a gente tem que seguir, aquelas regras lá que a gente estava falando no slide anterior. Então ele diz assim, para poder superar a existência como a religião ou a moral, por exemplo, estas muletas seriam a negação da morte. Seria por causa dessa negação que as pessoas acreditariam em falsas promessas como o paraíso, por exemplo. Portanto, né, o super-homem seria um ser superior, uma ideia melhorada de nós mesmos, né? Não na força, mas no psicológico. Exemplo, né, eu botei aqui o nazismo. As ideias de Nietzsche, elas foram utilizadas por Adolf Hitler, né? De forma errada, é claro, né? Ele fez toda aquela coisa lá do ser supremo, do ser superior, da raça suprema, né? Que ele queria que todo mundo fosse alemão, todo mundo fosse alto, todo mundo fosse loiro, todo mundo tivesse os olhos azuis. E ele queria construir aquela raça suprema, né? E foi por isso que ele massacrou muita gente. Então, é daqui que a gente vai para aquela ideia de que diz assim, as piores coisas já feitas, né, foram feitas com as melhores das intenções. Então, ele usou essa ideia do Nietzsche, né, do super-homem, esse conceito, e fez aqueles massacres, né? Então, ele usou de forma errada. Porque o que o Nietzsche queria falar aqui era que um ser melhorado, né, ele usaria da sua capacidade, né, que o difere do restante dos animais da natureza. Sua capacidade de raciocínio, para pensar, né, e para evoluir como pessoa, e não fazer um massacre. Então, o Hitler se aproveitou disso e fez toda aquela atrocidade. A lei do eterno retorno, né? Então, ele diz assim, na obra A Gaia Ciência, Nietzsche nos presenteia com um exercício mental intrigante, né? E se um dia, vamos ver aqui o que ele escreveu. E se um dia o demônio se esgueirasse de sua mais solitária solidão, né, e te dissesse, ou seja, se o demônio aparecesse na sua frente e dissesse, essa vida, assim como você vive agora e como viveste, né, terá de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. Ou seja, um exemplo aqui ele diz que o demônio aparece e revela a pessoa, né, que está vendo o capiroto lá, o bicho, né, que a vida que ela vive, ela vai ter que viver de novo e inúmeras vezes essa vida vai ser repetida da mesma forma que ela está vivendo, né? Então vamos ver aqui, continuando.
terás de vivê-la uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nada de novo, né? Ou seja, o que você está fazendo hoje vai se repetir e vai se repetir para sempre, né? E não terá nada de novo. O novo seria exatamente o que você está vivendo agora, né? Então, o que você está vivendo agora vai se repetir. Então, viva agora, né? Era isso que ele queria mais ou menos falar. Cada dor, cada prazer há de retornar. Não te lançarias ao chão, né? Ele está falando aqui que a pessoa não se lançaria ao chão e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal, né? Ou seja, ou você vive de uma vez um momento, né, de bastante alegria, que pelo menos esse momento vai se repetir várias vezes, né? Já que essa foi a revelação dele, né? Em que lhe responderias: tu és um Deus e nunca ouviu nada mais divino, né? Então o bicho ainda falava isso para ele, para a pessoa, né? Revelava que a pessoa era um Deus, né? E nunca ouvi nada mais divino. A forma com que você reagiria à proposta do demônio diz muito sobre o modo como você leva a vida e faz questionar, né? Aí tem assim, sobre o rumo que dá a ela e como toma suas decisões. Então aqui tem assim 2 exemplos que eu coloquei, tem assim, ônibus e emprego na praia, né? Digamos que você sobe ali no ônibus, né? E tá todo mundo ali dentro daquele ônibus e você está indo para o seu trabalho, né? E você começa aquela coisa de estar lamentando, né? Por que eu estou indo para esse trabalho? Esse ônibus é muito cheio. Isso é muito chato, né? Será que essa vida que você está vivendo é uma vida plena, é uma vida, né, boa, uma vida constante, né? Ou então aqui tem um exemplo também do rapaz lá da praia, né? Que tem um emprego, que vende aquele queijinho, óculos de sol, né? Ele passa o dia inteiro lá no sol, né? E ele já trabalha feliz, né? E com vontade, acorda cedo, pega o material dele, entra lá no ônibus e vai feliz, trabalha, né? Então, aquilo era o que ele queria? Não, era uma opção, mas ele trabalha feliz, entendeu? Então, que fique o exemplo de que a vida ela tem que ser vivida, né? A partir desse exemplo aqui que é do retorno, o eterno retorno, a vida tem que ser vivida, né? Com harmonia e felicidade e com limitações também, né? E assim, a gente não deve fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, então a gente tem que, pelo menos, estruturar, né, o nosso projeto de vida para que a gente busque, né, pela nossa felicidade. Vamos continuar aqui. Então, nesse quadro aqui, nesse slide aqui, né, muito polêmico, ele fala assim, Deus está morto. E foi tema de um filme, né, até que a gente viu que tinha um professor de filosofia que ele brigava com um aluno que era muito cristão, né, que tinha fé e tal. E muita gente que começa a estudar filosofia, né, fica preocupado, né, com essa coisa de porque eu vou aprender filosofia, eu não vou mais acreditar em Deus. Não é assim que funciona, tá entendendo? E quando Nietzsche fala Deus está morto, que foi título de um livro dele que causou muita polêmica, né, a filosofia foi mal vista por conta desse título, né? Mas ele tem a ideia do Deus, né, que foi morto pela humanidade, como eu falei lá anteriormente no começo da aula. Então ele diz assim, Nietzsche não gostava muito da Igreja Católica. No tempo que o Nietzsche escreveu as obras dele, né, ele se baseou naqueles exemplos lá de que no tempo da Inquisição a Igreja caçava e matava pessoas, né, por conta de seus ideais. Ela era uma forma de controle. Naquele tempo ela vendia terrenos do paraíso para as pessoas, né, ainda em vida. Então tinha vários crimes que foram praticados pela Igreja Católica, inclusive o Papa atual ele pediu perdão por esses crimes assim que ele assumiu o papado, né? Então a afirmação que se fez na obra O Anticristo de que Deus está morto causa mini infartos, né, nos cristãos até hoje. A principal ideia que o filósofo destacava era o da moral cristã. Para ele os cristãos não são bons, ou tentam ser, né, porque se preocupam com o próximo. Ou seja, ele acha assim, que os cristãos, né, as pessoas hoje em dia, né, que a gente sabe, quem estudou já religião, ou quem é da igreja, sabe que a gente aprende uma coisa de que a gente tem que ser discípulo de Cristo,
né, quando a gente está lá na igreja. Mas o discípulo, ele é de regra, se você botar aí no Google, der um Google e falar assim, o que é um discípulo? Né? É alguém que segue, né, fielmente o que o mestre faz. Né? Então, se você é discípulo de alguém, você tem que seguir o seu mestre e fazer as coisas que o seu mestre faz. Né? No caso, Jesus Cristo era um homem muito bom, muito prestativo, né? Ajudava o próximo, e Nietzsche acha que a gente faz isso para garantir o nosso lugar no céu, que a gente não é bom de verdade, que não existe essa caridade e que tudo que a gente faz é forçado para poder não ir para o inferno, né? Então isso escraviza a pessoa, essas ideias de céu e inferno, de bom e mal. Então ele fala disso, né? Que a gente segue uma moral falsa e que essa moral falsa ela vem exatamente desse tipo de ideia, de que não existe pessoa boa de verdade. Você faz a caridade ou para aparecer, né? Ou para satisfazer o seu ego, ou satisfazer o ego de alguém. Eu vou para a igreja hoje, aí se veste, se ajeita todo, vai todo bonitão para poder chegar lá na igreja e dizer assim, eu estou aqui, oi irmão, paz do Senhor, né? Assim que funciona, né? Eu sou da igreja também, eu sei como é que é muito bem aquele pessoal. Então, o que é que acontece? Estou criticando a igreja? Não. Eu acho que a igreja é fundamental hoje em dia para quê? Né? Para ajudar as pessoas, porque assim como tem gente mau caráter nesse meio, tem gente também que é muito boa, certo? Eu lembro que eu participei do projeto que era chamado Pão para Quem Tem Fome, e esse projeto a gente fazia o culto de rua, nas ruas lá do Bom Jardim, aqui da nossa cidade, né? E depois a gente fazia um sopão e dava pão para as pessoas carentes, né? Então eles assistiam o culto, participavam do culto e depois a gente dava esses alimentos para eles, né? A intenção era boa? Era ótima, né? Então, existem pessoas boas nesse meio, sim, e a igreja serve para isso, para resgatar essas pessoas que estão lá na rua, que estão usando drogas, né? Eu acho que quanto mais igreja tiver espalhada, melhor ainda, tá entendendo? Porque se a gente não tiver uma pessoa na rua, ela vai estar na igreja, né? Então, eu acho que a instituição, a igreja hoje serve para isso, para resgatar almas, né? Resgatar pessoas que estão ali perdidas, sem rumo, né? Para poder escutar uma orientação, uma palavra e etc. Muitos professores de filosofia iriam falar dessa parte aqui de Nietzsche e não iriam tocar no nome de Deus, apenas para dizer, né, as ideias de Nietzsche. Mas eu acho que é muito importante que vocês tenham consciência de que é bom a gente seguir alguma coisa, alguma religião ou algum tipo de doutrina, né? Porque a pessoa que não segue nenhum tipo de doutrina, a pessoa que não está querendo seguir regras sociais, né? Então, que tipo de pessoa essa pessoa vai ser? Ao meu ver, um bandido, né? Mas aí vai do gosto, do querer de cada um, né? Porque as coisas da vida da gente tem que buscar, certo? Então, vamos lá. Então, ele diz assim, né? Não é uma bondade genuína, né? Eles são bons porque têm medo de queimar no inferno. Segundo ele, é nesse medo da punição em que se baseia toda a fé cristã. Por isso, ele propôs uma ideia de ética que dependeria simplesmente da própria pessoa, que não deveria acreditar em recompensas além da vida, ou em deuses que o tratassem como gado, né? Ou seja, a pessoa seria boa simplesmente porque assim se sentiria bem consigo mesma, e não porque uma entidade superior vingativa, né, puxaria seu pé à noite. Então é isso aqui que ele fala. A ideia que ele tem de Deus é essa, que Deus é um ser supremo, esse Deus existe, mas que eu não preciso estar me punindo, né, porque eu vou ser bom porque senão Deus vai me castigar. Eu vou fazer isso aqui para minha mãe porque senão Deus vai me mandar para o inferno. Eu vou ajudar o pobre porque eu tenho que aparecer na igreja, né, tenho que tirar um selfie dando um saco de arroz para o pobre, né? Então a ideia que ele tem de Deus não é esse Deus, né? Esse Deus aqui que ele fala que está morto é exatamente esse Deus que é o da caridade à força, né? Ele não via sentido em negar o sexo, o corpo e o amor. O filósofo se perguntava, que validade tem afinal de contas ser cristão se esse tiver que viver ameaçado pela terrível punição de ser excluído da presença de Deus se não se comportar bem? Isso sem falar na noção de culpa que vem de brinde, né? Por isso Nietzsche defendia o fim da moral cristã.
atacando sua principal incentivadora, a igreja mais, né? Mas diferente de Marx, por exemplo, ele achava que seria preciso, Ele achava que seria preciso uma revolução para isso, mas sim um questionamento individual que faria cada um perceber que ser cristão era entregar a sua vida a uma ilusão sem sentido. E é isso aqui que ele pensava, Porque, assim, seguir aquelas regras lá, sem ser bom de verdade, o que não vem de dentro de você, isso não é divino. Se eu estou querendo ser cristão, estou querendo ser discípulo de Jesus Cristo, sem seguir o que Jesus Cristo fazia, que era caridade sem retorno, você ajudar sem esperar nada em troca, você dar a sua cara para bater, para poder enfrentar vários tipos de situações, para ajudar o próximo de verdade, sem querer nada em troca. Isso é muito difícil. Hoje em dia as pessoas ajudam realmente para aparecer ou para dizer que são boazinhas, para se livrar o quê? Do fogo do inferno. Então essa é a ideia que ele tem de que é um cristão falso que ele queria destruir, O niilismo, Muito basicamente o niilismo é a descrença total dos valores impostos pela sociedade. Para os niilistas, a vida não deve ser regida por nenhum tipo de padrão que nos foi ensinado pela escola, pelos pais ou assistido à TV, cultura, Deus, Não acredito no pecado, não acredito, Então é isso que ele fala sobre a base do niilismo, que é a descrença desses valores, dessas coisas que são passadas para a gente socialmente. Não é à toa que Nietzsche era um verdadeiro hater da moral cristã, Ele detestava essa coisa de pessoa querendo dizer que era boazinha demais, que ajudava o próximo, mas era tudo falso, Era só para poder comer dinheiro dos cristãos, E estar mantendo o estabelecimento aberto ali para poder forçar as pessoas a seguirem isso, prometendo terreno no céu, julgando as pessoas, da sua moral e da sua conduta. É o que acontece quando se deixa de acreditar no sentido das coisas. A pessoa cai no vazio absoluto, restaria apenas esperar pela morte. Mas Nietzsche não acreditava nisso como saída. Para ele, quando se mata Deus, dessa forma que ele fala, a pessoa se torna responsável por criar suas próprias regras, usando o conceito de eterno, o eterno retorno, como guia. Então, assim, o que eu faço de coração vai voltar para mim, em um determinado momento da minha vida. Fiz de coração, não esperei nada em troca, então depois aquele ser supremo vai me devolver isso, sem eu estar lá pregando a falsa caridade. Então era esse tipo de Deus que ele achava que deveria estar vivo nas pessoas e que as pessoas mataram. E como atividade para vocês, aqui por fim, eu deixo o seguinte, Comente em 20 linhas no seu caderno o que você entendeu e qual a sua opinião sobre as ideias de Nietzsche, Eu quero 20 linhas, porque a aula foi grande, vocês perceberam? Então eu vou querer uma ideia de vocês em 20 linhas do que vocês acharam de toda essa teoria, do Friedrich Nietzsche, certo? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospasso.com.br, Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse a nossa agenda digital e até a próxima aula. Valeu!